Antes eu acredito que eu tinha valores e princípios muito misturados. Eu tinha problema de definir quem era eu. Eu acabava vivendo muitas vidas numa vida só. Eu acabava sendo muitos personagens, entende? Tipo, nesse processo todo, eu não conseguia ter muito claro aqueles princípios e valores que eu aprendi durante a minha vida inteira, como educação católica, sabe? Bem, tipo, praticante, querendo ou não, né? Eu não conseguia enxergar como isso se juntava numa pessoa só. Isso me trazia muita angústia, muita dúvida sobre a respeito do que eu ia acabar sendo ou o que eu ia acabar fazendo na minha vida. E eu acabei tomando algumas decisões com isso. Eu acabei daí tentando, né, definir um rumo para mim. Dentro dessa mistureba toda que foi a minha vida durante esse espaço de tempo, né, eu acabei descobrindo isso de uma militância política, de um desejo de fazer algo pelas pessoas, não por um partido, não por uma organização, mas por pessoas, por vidas, para melhorar a condição de vida das pessoas. Não era um sentimento filantrópico, mas era um desejo de realmente revolucionar e transformar tudo isso. E eu vivi isso durante bastante tempo, assim. Só que chegou um momento que isso era tão forte na minha vida que eu comecei a ter duas fés. Eu era cristão, eu era comunista. E isso era um embate muito grande dentro de mim mesmo, porque isso batia de frente com os meus princípios enquanto cristão. Porque chegaria um dia que eu teria que matar alguém para poder fazer a minha outra fé prevalecer. E isso me comia por dentro. E um dia, lá por volta de 2008, eu fui questionado por uma amigona minha, assim: você crê na Bíblia? E eu, na minha arrogância suprema, né, de quem já tinha estudado a Bíblia, sabia e tal, eu fui muito babaca com ela e dei uma aula de Bíblia para ela do que eu sabia, né, do que eu interpretava como correto. E ela pacientemente ouviu tudo. E depois dela terminar de ouvir tudo, eu acredito que Deus revelou para ela, assim, algo para me questionar mesmo, porque como eu tinha muita propriedade para falar aquilo para ela, porque eu já tinha lido, eu sabia, ela teve propriedade de me perguntar a seguinte frase: tá bom, você acredita na Bíblia, então você demonstrou que você sabe, mas como você explica a tua fé nessa transformação social que você espera com aquilo que a Bíblia diz a respeito da vida, do mundo e de como ele vai terminar? E aquilo mexeu comigo. Mexeu comigo porque, de determinada forma, você não encontra a base bíblica para matar ninguém, eu acredito. E a partir daquele dia começa um processo lento, mas contínuo, de eu me questionar no meu relacionamento com Deus, porque eu acreditava que eu conseguia falar com Ele todo final de noite, quando eu pedia perdão por todas as minhas besteiras, mas no final das contas eu só abaixava a cabeça, fingia que nada tinha acontecido e continuava em frente. Só que dentro dessas muitas vidas que eu levava, né, eu comecei a ter crise de identidade muito forte. E chegou um dia que eu estava alcoolizado, triste, frustrado no meu quarto, e eu me senti tão frustrado, tão chateado, que eu resolvi questionar Deus naquele dia, assim, porque eu me senti completamente vazio, assim. Vazio, mesmo fazendo tudo que eu fazia, eu estava me sentindo vazio, e parece clichê, né, aquelas coisas de crente, mas vazio. E questionei: ó, meu divino, Deus, eterno, soberano, não sei o teu nome. Eu gostaria que você é o cara, você é isso tudo que eu li e que tem gente que tem falado mais ainda para mim que você seja. Eu não quero que essas pessoas falem, eu não quero que um pastor, um padre me fale, eu não quero que ninguém que seja de carne e osso se manifeste quanto a mim e você. Eu quero que você se manifeste comigo. Fale assim: ó, você tá vivendo algo errado. E nesse dia, cara, Deus me tomou numa sobriedade, num amor, num carinho, e eu me senti, cara, olha, sei lá quando eu me senti daquele jeito, acho que nunca, não sei, não posso falar nunca porque eu não vou lembrar, mas eu me senti preenchido de tal maneira, de um jeito tão forte, que eu falei: nossa, o treco existe. E comecei numa busca desenfreada por Deus. A partir desse dia, daquilo que eu senti, que eu tive convicção, daquilo que fez parte daquilo,
daquele momento, sabe? O encontro. Foi Ele que me encontrou, não fui eu que encontrei Ele. E dentro disso, dentro dessa escolha, Ele nos escolheu para que você e eu amassem os nossos irmãos como amamos a nós mesmos. Então dentro disso, hoje tem uma ferramenta na mão que é muito maior. A de ir pregar para as pessoas, explicar para as pessoas esse amor de Jesus, a revelação desse amor de Jesus. E chegar no final das contas, para elas explicar, o Jesus que eu conheço é Jesus. Um Jesus de amor, de carinho, de cuidado. Não é Jesus. Esse Jesus não existe. Meu nome é Júlio César Perbiche, meus amigos me chamam de Julito, tenho 23 anos. E no final das contas eu aprendi que eu, você, nós, somos a maior ferramenta que Deus tem para transformar o mundo através do amor dele. Não do nosso amor, mas do dele nas nossas vidas. Então que a gente possa aprender isso todo dia mais na convivência uns com os outros e na aplicação de tudo que ele nos ensinou.